Boa noite. Boa noite, gente, a todos vocês. Nós hoje vamos fazer uma reflexão no Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do primeiro, e depois eu vou saltando alguns. Então, o capítulo 14 do Evangelho de João começa assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Jesus falando com os discípulos. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque ele disse ninguém vem ao Pai, ou ele não falou ninguém vai ao Pai? Porque ele faz parte da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí ele diz que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, agora nós vamos à reflexão. Bem, está explícito aqui, está tudo explícito. Se você pegar a Bíblia e ler o capítulo 14, não precisa explicação. Como eu falei, está explícito aqui. Mas eu vou fazer alguns pequenos comentários. Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém nunca falou isso, só Jesus, porque realmente ele é o caminho, a verdade e a vida. Pois bem, quando ele disse aqui se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Pois é, porque ele diz assim, no outro texto ele diz assim, que aquele que guarda, aquele que
ouve meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, o que é amar a Deus? É guardar os mandamentos dele no coração e pôr em prática na vida diária, não é? Então, é isso que é amar a Deus, porque a gente não está vendo ele, a gente não ia amar abraçando ele, não é? Não tinha como. Então, quando ele diz, aquele que me ama é aquele que guarda os seus mandamentos. E aí, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo, não é? Que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas aqueles que são seguidores de Jesus Cristo, discípulos dele, conhecem o Espírito Santo, porque ele habita em nós. Está escrito aqui, ó, ele habita em vós. Então, outra coisa que eu queria dizer aqui sobre o versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, que Jesus é um Consolador, porque o mundo jaz no maligno, né? Então, ele veio ao mundo para consolar, para perdoar os pecados dos homens que o receberem como seu, e ele falou que ia mandar outro Consolador, que seria o Espírito Santo, que ia ficar conosco até a consumação dos séculos. Quer dizer, o Espírito de Deus habita em nós. Gente, é um privilégio sem tamanho e a gente não tem dimensão. Por isso que às vezes a gente faz tanta bobagem, uma incredulidade no meio do povo de Deus mesmo, sabe? E esse Consolador aqui, eu queria dizer uma coisa para vocês, porque eu não gosto de ficar engasgada com as coisas, não, sabe? Se eu conheço, a palavra de Deus diz que, aqui, acho que é em Ezequiel, que quando a pessoa estiver andando num caminho que não é aquele o caminho, que a gente tem que alertá-la. Porque se a gente não alertar, nós somos culpados do sangue dele. Então, o Consolador viria, Jesus ia rogar ao Pai e ele ia mandar o Consolador para que ficasse com a gente para sempre. E aí, vocês sabem o que tem escrito ali na mitra do Papa, aquele negócio lá, é a mitra, o nome daquilo é mitra. Então lá está escrito assim, Vicari Filii Dei, substituto do Filho de Deus. Não é. O substituto do Filho de Deus é o Espírito Santo. Alguém aí tomou o espaço delegado ao Espírito Santo. Então, eu queria dizer isso para vocês. Depois eu ia falar de outro que também usurpou o lugar do Espírito Santo e agora me fugiu da memória. Mas eu vou lembrar. E noutra ocasião eu falo para vocês. Gente, olha, o que eu desejo para vocês é que vocês cresçam na graça e no poder do Espírito. Cresçam na graça do Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus é um favor que a gente não merece, mas aprove a Ele nos conceder essa graça. Que nós a recebamos porque custou preço de sangue. Foi na cruz do Calvário que Ele morreu por nós e aí a graça foi derramada para todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus e é o nosso Salvador. Uma boa noite e bons sonhos. Sonhe com as coisas de Deus. Não depende de vocês, mas peçam, Senhor, eu quero sonhar com teu rei. Amém?
Até o próximo.